Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Bruna, tá? Algumas pessoas já me conhecem, mas pra quem não me conhece, se você quiser me seguir no Instagram, é @brunabrisa, Bruna com 2 N's, tá? @brunabrisa. Hoje eu vou estar fazendo um videozinho pra vocês, explicando um pouquinho da minha história, de como eu conheci o meu marido alemão, tá bom? Muitas pessoas me pediram lá no Instagram, na verdade muitas não, algumas, tá? Eu vou estar fazendo esse videozinho então pra vocês hoje, espero que vocês gostem. Lembrando que eu não tenho destreza ainda pra fazer vídeos, tá, gente? Mas eu vou tentar fazer um vídeo bem legal pra vocês. Gente, tudo começou, tá? Lá na cidade de Santa Maria, no centro do estado do Rio Grande do Sul. Eu estava trabalhando lá por um tempo, tá? E o meu marido, hoje meu marido, né? Foi mandado em uma missão lá pro Rio Grande do Sul, pra mesma cidade que eu tava, em Santa Maria. Meu marido, né? Nos conhecemos pela internet, marcamos de sair, saímos uma primeira vez, e depois, desde essa primeira vez que a gente saiu, eu e ele começamos a sair todos os dias, tá? Todos os dias ele me convidava pra fazer alguma coisa, pra jantar, pra assistir filme, enfim. Todos os dias a gente começou a sair. Eu me lembro que depois de um tempo, eu acho que a gente tava saindo assim, se conhecendo, né? Eu acho que depois de uns 15 dias, na verdade, a gente começou a pegar um carinho um pelo outro, né? E ele me convidou pra ir morar com ele no apartamento que ele morava em Santa Maria, né? Que quando eles vão trabalhar lá, eles alugam um apartamento, enfim. E então ele me convidou pra ir morar com ele. Eu já tinha um carinho muito grande por ele ser uma pessoa maravilhosa pra mim, me tratar assim extremamente bem. Eu fui morar com ele, eu pensei, por que não, né? Eu vou tentar, vou ir morar com ele, depois se não der certo, cada um vai pro seu lado, né? Mas eu sempre tive na minha cabeça que a gente estava se conhecendo no Brasil, estava namorando, né? Estava saindo junto, mas que quando ele retornasse pro país dele, eu pensava assim... Nossa, ele mora muito longe, ele é de outro país, é um país muito distante daqui do Brasil, eu sou brasileira, quando ele for embora, a gente vai se separar, não vamos mais ficar junto, enfim, né? Isso eu pensava pra mim, na minha cabeça. Tá, mas eu não falei nada sobre isso com ele. Um dia, do nada, ele me disse que... Ele falou pra mim assim... Bruna, falta tantos dias pra me voltar pra Alemanha. Que, no caso, o serviço dele lá ia acabar. E ele ia ter que voltar pra Alemanha, né? Aí eu falei, eu pensei assim pra mim. Tá, é agora que ele vai dizer que a gente vai ter que se separar, enfim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu queria que tu fosse junto, eu queria te levar pra conhecer a Alemanha, eu queria que você fosse junto comigo, né? E pra mim aquilo assim foi uma felicidade muito grande, né? Porque eu gostava muito dele e também, claro, que era um sonho muito grande pra mim conhecer a Alemanha. Era um dos meus maiores sonhos, conhecer a Alemanha, era conhecer a Europa. Eu não tinha país específico, a Europa em geral. E quando ele me disse aquilo, eu fiquei muito feliz, né? Porque pra mim era um sonho e outra que eu ia estar junto com ele. E assim foi. Só que detalhe, antes de tudo isso, né? Quando ele me falou que queria que eu viesse junto com ele e tudo, eu não tinha passaporte, né? Eu não tinha feito meu passaporte porque eu nunca tinha viajado pra outro país, então eu não tinha visto necessidade de fazer um passaporte. Mas aí que eu me enganei. Gente, se vocês não têm passaporte, façam, que é muito bom. Se um dia vocês precisarem viajar, enfim, vocês já têm um passaporte. Não deixam pra fazer que nem eu. Eu tive que fazer tudo em um mês, sabe? Me lembro que chegou o dia do meu marido ter que retornar aqui pra Alemanha, porque o trabalho dele no Brasil já tinha acabado.
E eu me lembro que eu fiquei no Brasil fazendo o meu passaporte, tá? Porque eu não tinha passaporte ainda, que nem eu falei pra vocês, não deixem pra fazer na última hora. Você que tem um sonho de viajar pro exterior. E eu tive que fazer isso tudo muito rápido, né? Porque a gente se gostava muito, enfim, a gente estava namorando e tivemos que nos separar, né? Durante esse período de um mês que eu tive que ficar no Brasil fazendo o meu passaporte. Mas enfim, eu fiquei no Brasil, fiz meu passaporte em um mês, tá? Eu já tinha resolvido todos os meus problemas. O passaporte não demora tanto tempo para ficar pronto. O passaporte acho que demora uns 15 dias, 20 no máximo, né? Dependendo se você tiver uma data boa. Enfim, eu me lembro que eu fiquei um mês no Brasil resolvendo o meu passaporte e tudo que precisava pra mim poder viajar. E eu me lembro que chegou o dia do meu marido ter que retornar aqui pra Alemanha, porque o trabalho dele no Brasil já tinha acabado. E eu me lembro que eu fiquei no Brasil fazendo o meu passaporte, tá? Porque eu não tinha passaporte ainda, que nem eu falei pra vocês, não deixem pra fazer na última hora. Você que tem um sonho de viajar pro exterior. E eu tive que fazer isso tudo muito rápido, né? Porque a gente se gostava muito, enfim, a gente estava namorando e tivemos que nos separar, né? Durante esse período de um mês que eu tive que ficar no Brasil fazendo o meu passaporte. Mas enfim, eu fiquei no Brasil, fiz meu passaporte em um mês, tá? Eu já tinha resolvido todos os meus problemas. O passaporte não demora tanto tempo para ficar pronto. O passaporte acho que demora uns 15 dias, 20 no máximo, né? Dependendo se você tiver uma data boa. Enfim, eu me lembro que eu fiquei um mês no Brasil resolvendo o meu passaporte e tudo que precisava pra mim poder viajar. No Brasil, fazendo meu passaporte, os documentos que eu precisava para viajar. E eu me lembro que o dia que eu fui pegar o meu passaporte, tá? Eu mandei pro meu marido, que eu já tinha pegado o passaporte. Mandei o número do meu passaporte pra ele comprou a passagem pra mim, tudo direitinho, me mandou também uma carta convite, tá? Explicando que eu era namorada dele, que eu tava indo visitar o país pela primeira vez, né, que ele se responsabilizaria por mim, por todos os meus gastos, por todas as minhas despesas. E também é obrigatório ter um seguro de vida. E tudo isso ele fez pra mim e me mandou pelo e-mail, né, pelo meu e-mail. Eu imprimi todas as passagens, ida e volta, a carta convite, o seguro de vida, caso eu ficasse doente, alguma coisa é obrigatório a ter. Tá? Pra quem, se você não sabe ainda, é obrigatório a ter. Se você vem pro exterior, tem que ter o seguro de vida. Tá? E daí eu imprimi tudo isso. E eu me lembro que foi bem no dia do meu aniversário, a data do meu voo. Eu me lembro que era dia 13 de abril, o dia em que eu fui pra Alemanha pela primeira vez, né? Na verdade que eu embarquei aqui pra ir pra Alemanha dia 13, mas eu cheguei dia 14 lá, né? No dia seguinte. E isso pra mim foi um presentão de aniversário, né? Pra quem não sabe, eu faço aniversário dia 13 de abril, tá? Sou a Ariana. Mas isso não vem ao caso agora, tá, gente? E eu me lembro que eu cheguei na Alemanha, né? Pisei em solo europeu dia 14 de abril de 2019. Né? Realizei um dos meus maiores sonhos. Né? Porque eu tenho muitos ainda. Mas um dos meus maiores sonhos era viajar, conhecer a Europa. E pra vocês verem que Deus é tão maravilhoso, tá? Que Deus sabia que esse era o meu sonho, né? Conhecer uma pessoa que fosse boa pra mim, que me aceitasse do jeito e da maneira que eu sou. Louca, porque eu sou bem louquinha, quem me conhece sabe. Né? Todo mundo sabe da minha condição, né? De gênero. E... né, que me aceitasse, enfim. E conhecer a Europa em geral, não necessariamente a Alemanha, mas a Europa em geral era um dos meus maiores sonhos. E era uma das coisas, essas eram as coisas que eu sempre pedia a Deus, sabe? Só que eu sempre achei que nunca ia acontecer comigo. Mas eu sempre tive fé e aconteceu.
tá? Aí eu vim pra Alemanha no dia... Desembarquei na Alemanha dia 1º, dia 14 de abril de 2019, a primeira vez. Vim, fiquei 3 meses aqui, tá? A primeira vez. E esse é o prazo, 3 meses é o prazo para pessoas do Brasil, que eu sei é do Brasil, né? Podem vir pra Alemanha sem visto, tá? Sem visto de estudante, sem visto de trabalho, tá? Quem vem a primeira vez pra Europa pode ficar... Brasileiros eu sei, né? Outros países eu não sei. Mas brasileiros eu sei que podem vir sem visto e ficar na Alemanha como turista por 3 meses, tá? E eu vim os 3 primeiros meses, fiquei aqui. E uma coisa que encaixou certinho foi que eu ficava 3 meses aqui certinho e tinha que voltar pro Brasil, né? Porque é lei, eu não tinha visto pra ficar, não podia ficar ilegal. Tive que voltar pro Brasil e o meu marido tinha que trabalhar no Brasil já na data que eu tinha que retornar também. Então tudo fechou, né? Eu tinha que vir pro Brasil, porque eu tinha que vir mesmo, né? Porque eu não tinha documento ainda pra ficar aqui. E o meu marido tinha que trabalhar. Então o que a gente fez? Eu fui pro Brasil uma semana antes dele, porque meu voo tava marcado. E ele veio uma semana depois. E eu me lembro que ele chegou, a gente se encontrou novamente. Fomos pra Santa Maria, fui pra Santa Maria com ele de novo, né? Porque ele tinha que trabalhar lá. E nós ficamos mais 3 meses em Santa Maria. E nesse meio tempo que a gente estava em Santa Maria, eu e ele ficamos vendo os documentos, todos os documentos que precisava pra... né, que aqui na Alemanha eles exigiam pra mim poder casar aqui. Então a gente ficou lá no Brasil, ele trabalhando e já nós dois vendo os documentos que precisava pra mim poder... E eu me lembro que eu cheguei na Alemanha, né, pisei em solo europeu dia 14 de abril de 2019, né, realizei um dos meus maiores sonhos, né, porque eu tenho muitos ainda. Mas um dos meus maiores sonhos era viajar, conhecer a Europa. E pra vocês verem que Deus é tão maravilhoso, tá? Que Deus sabia que esse era o meu sonho, né? Conhecer uma pessoa que fosse boa pra mim, que me aceitasse do jeito e da maneira que eu sou. Louca, porque eu sou bem louquinha, quem me conhece sabe. Né? Todo mundo sabe da minha condição, né? De gênero. E... né, que me aceitasse, enfim. E conhecer a Europa em geral, não necessariamente a Alemanha, mas a Europa em geral era um dos meus maiores sonhos. E era uma das coisas, essas eram as coisas que eu sempre pedia a Deus, sabe? Só que eu sempre achei que nunca ia acontecer comigo. Mas eu sempre tive fé e aconteceu. Tá? Aí eu vim pra Alemanha no dia... Desembarquei na Alemanha dia 1º, dia 14 de abril de 2019, a primeira vez. Vim, fiquei 3 meses aqui, tá? A primeira vez. E esse é o prazo, 3 meses é o prazo pra pessoas do Brasil, que eu sei é do Brasil, né? Podem vir pra Alemanha sem visto, tá? Sem visto de estudante, sem visto de trabalho, tá? Quem vem a primeira vez pra Europa pode ficar... Brasileiros eu sei, né? Outros países eu não sei. Mas brasileiros eu sei que podem vir sem visto e ficar na Alemanha como turista por 3 meses, tá? E eu vim os 3 primeiros meses, fiquei aqui. E uma coisa que encaixou certinho foi que eu ficava 3 meses aqui certinho e tinha que voltar pro Brasil, né? Porque é lei, eu não tinha visto pra ficar, não podia ficar ilegal. Tive que voltar pro Brasil. E o meu marido tinha que trabalhar no Brasil já na data que eu tinha que retornar também. Então tudo fechou, né? Eu tinha que vir pro Brasil, porque eu tinha que vir mesmo, né? Porque eu não tinha documento ainda pra ficar aqui. E o meu marido tinha que trabalhar. Então o que a gente fez? Eu fui pro Brasil uma semana antes dele, porque meu voo tava marcado. E ele veio uma semana depois. E eu me lembro que ele chegou, a gente se encontrou novamente. Fomos pra Santa Maria, fui pra Santa Maria com ele de novo, né? Porque ele tinha que trabalhar lá. E nós ficamos mais 3 meses em Santa Maria. E
E nesse meio tempo que a gente estava em Santa Maria, eu e ele ficamos vendo os documentos, todos os documentos que precisava para, né, que aqui na Alemanha eles exigiam para mim poder casar aqui. Então a gente ficou lá no Brasil, ele trabalhando e já nós dois vendo os documentos que precisava para mim poder casar com ele aqui. Lembro que a gente ficou mais 3 meses no Brasil, vimos todos os papéis, todos os documentos que eu precisava para casar com ele aqui. E nós retornamos para a Alemanha, né? E nesse retorno para a Alemanha, agora nós levamos todos os documentos lá no negócio, que eu esqueci o nome agora. É tipo um cartório para poder casar, entendeu? Aqui é outro nome. Se eu não me engano... eu não sei, o nome é muito complicado, gente. Alemão é complicadinho, tá? Mas enfim, levei lá no cartório todos os meus papéis que a gente tinha conseguido no Brasil, que eu e meu marido a gente tinha visto. E o cara falou pra nós lá que faltava apostilar os documentos. O que seria apostilar? Eu não sabia disso. O que era apostila? Apostilar o documento é para nada mais nada menos que um carimbo autenticado, né, do Brasil, para que o meu documento, né, os meus documentos fossem legítimos aqui fora, no caso aqui fora, né, na Europa. Só que eu não sabia disso, nem meu marido. Era a primeira vez que a gente estava vendo isso, então a gente não sabia. Eu e ele, no momento, ficamos bem tristes, porque sem isso não ia dar pra gente casar. Só que então eu pedi pra minha mãe pegar e fazer essa apostila pra mim. A minha mãe, que é maravilhosa, que eu amo de paixão, foi, tirou a segunda via dos documentos que precisavam ser apostilados. Ela fez tudo essa correria pra mim, né, que eu não poderia ir lá só pra fazer isso, né, que precisa de money pra fazer tudo isso. Ir lá e voltar só por causa de papel não dá, né. Aí pedi pra minha mãe, que é uma deusa, aí ela fez tudo isso pra mim e me mandou pro Sedex. Aí, quando chegou esses documentos apostilados, esses novos documentos apostilados, nós retornamos lá no cartório, que eu não sei o nome aqui, tá, gente? Aí o cara viu tudo, viu de novo. E daí ele falou que então, sim, agora tava tudo certo, que agora a gente ia poder casar, ia poder marcar a nossa data. E a gente ficou muito feliz, óbvio, né? E aí eu me lembro que a gente já marcou a data naquele dia mesmo. Ele pagou uma taxinha, que eu nem sei quanto foi, uma taxinha que é obrigatória pagar, né? Aí eu me lembro que eles marcaram o nosso casamento, se eu não me engano foi daquela data, a partir daquela data, 1 mês, eu acho, depois a gente ia casar. E foi assim, a gente foi no dia, casou, assinou os papéis. Não teve festa porque foi só um casamento simples mesmo, um casamento, assinar papéis, aquela coisa toda, não teve festa, tá, gente? E hoje a gente tá casado, vai fazer 5 meses que a gente casou, porque a gente casou em janeiro, dia 27 de janeiro a gente casou, agora a gente tem uns meses só de casado. E eu acho que é isso, gente. Basicamente é isso, né? Minha história é essa. E eu conheci meu marido, então, em Santa Maria, no Brasil. Vim uma primeira vez para a Alemanha, retornei pro Brasil. Isso tudo nós dois juntos, né? Depois retornei para a Alemanha de novo e agora nos casamos, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu fiz vários vídeos porque os outros ficaram ruins. Eu espero que esses tenham ficado legais, tá? Contando um pouquinho da minha história, resumi, claro, tudo, né? Pra vocês. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco de como eu conheci meu marido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu estou começando a fazer vídeo agora, gente. Eu não sei fazer vídeos, eu não tenho a destreza ainda, tá? Pra falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E quem puder se inscrever no meu canal, tá? Se inscreva, curte, se puder compartilha, enfim, tá? Aquela palhaçada toda que vocês sabem que é. E
Me sigam no Instagram também, tá? @BrunaBrisa. Bruna com 2 N's, tá, gente? Um beijo pra vocês.